A mesa estava bonita. Isso foi o primeiro que pensei quando entrei na sala. A toalha branca que ganhei no meu último aniversário estava esticada sem uma ruga. Os pratos alinhados, copos de vidro com água fresca, talheres cintilando. Patrícia sempre foi boa com estética. Disso eu nunca reclamei. A lasanha soltava vapor no centro da mesa. O cheiro de queijo gratinado se espalhava pela casa como uma promessa de aconchego. As crianças já estavam sentadas, brigando baixinho por quem ia pegar a primeira fatia. Sentei-me na ponta da mesa, meu lugar desde que me mudei para a casa do André. Preferia ali, ficava perto da cozinha e longe da tensão que geralmente se acumulava entre minha nora e eu. Miguel me olhou e sorriu, mostrando os dentes manchados de suco de uva. Vovó, hoje eu que vou cortar a lasanha, tá? Assenti com um sorriso. Claro, meu amor. Mas cuidado para não derrubar tudo no prato como da última vez. Ele riu alto. Sofia revirou os olhos e comentou algo que não entendi, mas que soou como desprezo típico de pré-adolescente. Patrícia apareceu com a salada. Vamos comer logo antes que esfrie. André, pega o vinho. Ele obedeceu sem dizer nada. Desde que cheguei ali, depois que vendi minha casa para ajudar, Luz, com o financiamento do apartamento novo, André quase sempre estava assim, presente, mas distante. Talvez culpa, talvez medo de contrariar a esposa. Ou os dois. A comida foi servida com eficiência. Patrícia organizava os pratos, passava a travessa, controlava os guardanapos. Eu tentei ajudar, como sempre faço, mas ela me cortou com um "Deixa, Dona Teresa, já tá tudo sob controle". Ela sempre usava dona quando queria me lembrar que eu era uma hóspede tolerada, não bem-vinda. Sentamos todos. A primeira mordida veio com aquele silêncio constrangedor de quem não tem muito o que conversar, mas finge que está tudo bem. Sofia falou sobre uma apresentação da escola. Patrícia deu uma risadinha mecânica. André olhava para o celular embaixo da mesa. Eu mastigava devagar. O sabor da comida era bom, mas meu estômago parecia encolhido. Foi aí que tudo aconteceu. Miguel, com a naturalidade que só uma criança tem, olhou para mim e disse: "Vovó, você vai ficar para sempre aqui em casa?" Achei engraçado. Sorri. "Só se vocês me aguentarem, né?" Foi para ser leve, para quebrar o gelo. Mas o que veio em seguida congelou o ar. "Ah, Miguel." Patrícia limpou a boca com o guardanapo sem pressa. "A vovó já está há bastante tempo aqui. E, sinceramente, tem horas que parece um peso morto nessa casa." As palavras caíram como uma pedra no meio da mesa. Silêncio. Eu nem entendi direito na hora. Achei que tinha ouvido errado, mas ela repetiu, com mais clareza, como se fosse uma piada. "É sério. Dona Teresa, eu sei que a senhora quer ajudar, mas já reparou que tudo que tenta fazer acaba piorando? A louça quebra, o arroz queima, mistura roupa branca com colorida. A senhora não percebe, mas atrapalha. E muito. Eu fiquei muda." André continuou olhando o celular. Fingiu que não ouviu. Sofia soltou um risinho abafado, talvez por constrangimento. Miguel olhou para a mãe com cara de dúvida. "Peso morto, mãe. É só uma expressão, filho." Ela respondeu sem nem me encarar. "Vai, come." O garfo na minha mão tremia. O coração disparado. A garganta seca. Tentei engolir o pedaço de lasanha, mas ele ficou preso, feito pedra. Baixei os olhos, fingindo que estava tudo bem. A vergonha veio primeiro, depois a dor. Por fim, a incredulidade. "Patrícia", arrisquei. "Acho que isso foi um pouco desnecessário." Ela riu. "Ah, Dona Teresa, a senhora leva tudo tão a sério. É só uma brincadeira. Mas vamos combinar que tem fundo de verdade, né? O que a senhora realmente faz aqui que ajuda?" Eu respirei fundo. Olhei para o André, esperando, implorando alguma reação. Ele apenas disse: "Patrícia, por favor." "Por favor o quê?" Ela cruzou os braços. "Você vive dizendo que está sobrecarregado. Quem é que tem que lidar com tudo, enquanto sua mãe tenta passar pano no fogão com sabão em pó?" Eu nem lembrava mais disso. Foi só uma vez. Confundi os frascos. Mas para ela, era munição. "Desculpa", murmurei. Foi tudo que consegui dizer. "Desculpa não resolve, Teresa. A senhora precisa entender seus limites. A gente precisa de paz. E ultimamente paz aqui em casa está em falta." Eu segurei o choro com tanta força que meu rosto formigou. Encarei o prato, tentando desaparecer. Como era possível tudo isso acontecer em volta de uma mesa tão bem posta? As taças, os talheres, o cheiro de queijo, tudo parecia zombar de mim. "Posso me retirar?" Perguntei com a voz quase inaudível. Patrícia fez que sim com a cabeça, sem dizer nada. Levantei devagar, sem fazer barulho.
Dei a volta na mesa, sem encarar ninguém. Senti o olhar de Miguel me seguir. Ouvi a cadeira de André ranger quando ele tentou se mexer, mas ficou. Patrícia serviu mais vinho, como se nada tivesse acontecido. Ao sair da sala, escutei Sofia cochichando algo para o irmão. Ela vai chorar no quarto de novo, Miguel respondeu. Mas ela nem fez nada. Fechei a porta do quarto com cuidado. Me sentei na beira da cama. Respirei fundo. O choro veio em silêncio, como sempre. Sem soluço, sem som. Só as lágrimas descendo sem controle, queimando meu rosto como fogo. Lá fora, ouvi risadas. As palavras peso morto ainda ecoavam dentro da minha cabeça como um trovão abafado. Eu estava ali, sentada à ponta da mesa, com o garfo parado no meio do caminho, e ninguém disse nada. Absolutamente ninguém. Patrícia seguiu comendo como se tivesse apenas comentado o tempo. André, meu filho, meu menino que eu criei com tanto carinho, abaixou os olhos. Fingiu que o molho na lasanha era mais interessante do que a dor da própria mãe. Senti minha garganta fechar como se alguém apertasse por dentro. As mãos, pousadas no colo, tremiam levemente. Tentei disfarçar, apertando uma contra a outra, mas o tremor passou para os ombros, subiu para a nuca, e o coração parecia que ia rasgar o peito de tão rápido que batia. Sofia olhou para mim. Um segundo. Um olhar curioso, desconfortável, adolescente. Ela percebeu que algo estava errado, mas não sabia ou não queria lidar com isso. Miguel, ainda pequeno, ficou sério. Pela primeira vez naquele jantar, ele não sorriu. Seus olhos se moveram do meu rosto para o da mãe, depois para o pai, como quem tenta entender um idioma estranho. Come, Miguel, disse Patrícia, como se quisesse dar uma ordem à própria culpa. Eu voltei os olhos para o prato. A lasanha já estava fria, e parecia me encarar, como se perguntasse o que eu ainda fazia ali. Engoli em seco. Quis sumir, mas me mantive sentada, porque levantar seria admitir a derrota. E eu já tinha perdido tanta coisa, minha respiração ficou curta. Senti o suor escorrendo pelas costas mesmo com o ar fresco da noite. Meu rosto ardia, não era calor, era vergonha, dor, e um tipo de humilhação que eu não saberia explicar nem se tentasse. Peso morto, essa expressão me esmagava. Meu corpo reagia como se tivesse levado um tapa. Mas o mais cruel de tudo era o silêncio. Um silêncio cheio de vozes que não se pronunciaram, que não me defenderam, que preferiram não ver. André continuava imóvel, mastigando devagar, como se tentasse engolir junto à própria covardia. Eu sabia que, no fundo, ele estava constrangido. Mas o constrangimento dele era pequeno perto do buraco que se abria dentro de mim. Como que guai a esse ponto? A pergunta veio com tanta força que fez meu estômago revirar. Em que momento deixei de ser a mulher forte que criava filhos sozinha, que enfrentava a fila de posto às 5 da manhã, que cozinhava para 20 com o que tinha na geladeira, para me tornar um peso? Meus olhos encheram. Pisquei rápido, tentando conter as lágrimas. Não queria que Patrícia visse, não queria que ela sentisse que venceu, e talvez ela nem estivesse pensando nisso. Talvez para ela fosse só mais uma noite, mais uma fala, mais uma crítica. Para mim era tudo. Tentei beber água, mas a garganta estava tão fechada que engasguei no primeiro gole. O copo quase escorregou da mão. Miguel olhou assustado. Tá tudo bem, vovó. Eu quis sorrir. Quis dizer, tá sim, meu amor. Mas não saiu som, só um aceno leve com a cabeça. Patrícia revirou os olhos. Não dá nem para tomar água em paz, murmurou. Aí foi demais. Levantei, tentando parecer calma, mas minhas pernas tremiam. Com licença, murmurei, sem olhar para ninguém. Virei as costas e comecei a caminhar devagar em direção ao corredor. Ouvi a cadeira ranger quando André se moveu. Por um momento, achei que ele viria atrás de mim, que me chamaria, que diria qualquer coisa. Mas nada. Só o som de talheres se chocando de novo com os pratos. Ao passar pela estante, vi as fotos de família, a moldura com a imagem do batizado do Miguel. A viagem deles para a praia. Nenhuma foto minha. Nenhuma. Era como se eu estivesse ali há meses. E, ao mesmo tempo, como se nunca tivesse existido. Entrei no quarto devagar. Fechei a porta sem trancar. Me encostei nela e respirei fundo. Minhas costas escorregaram até eu me sentar no chão. Encolhi as pernas. Abracei os joelhos. E ali, naquele canto escuro, eu chorei. Não foi um choro escandaloso. Não teve grito, não teve desabafo. Foi um choro contido, dolorido de quem já segurou muito e não tem mais onde guardar. As lágrimas escorriam quentes, como se queimassem.
o nariz entupido, os soluços tentando não sair. Como é possível doer tanto e ninguém perceber? Essa foi a segunda pergunta que me veio. E doeu mais do que tudo. Porque eu percebia a dor deles. Cada vez que Patrícia parecia cansada demais, eu me oferecia para ajudar. Quando André chegava tarde e triste do trabalho, eu fazia café e esperava ele desabafar. Eu ouvia, eu me importava, mas ninguém parecia se importar comigo. A vida inteira me disseram que ser mãe era doar, que o amor materno era eterno, que era normal se sacrificar. E eu aceitei tudo. Perdi sono, perdi juventude, perdi oportunidades. Mas nunca reclamei, nunca joguei na cara. Só queria amor, respeito, um lugar no coração dos meus. E agora eu era peso morto. O quarto estava escuro, mas eu não acendia a luz. Não queria ver minha cara inchada no espelho. Não queria me ver naquele estado. Ou talvez não quisesse me reconhecer. Porque aquela mulher encolhida no chão não era a Teresa que eu conhecia. Lá da sala, ouvi uma risada alta. Era a Patrícia. Parecia que o jantar continuava como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem arrancado um pedaço de mim ali, na frente de todos. Depois, o som do Miguel contando algo engraçado. Sofia falando alto. André dizendo alguma coisa em tom leve. E eu ali, no escuro. Com o coração em pedaços. Senti um arrepio no braço. Me levantei devagar. Caminhei até a cama e me deitei de lado, abraçando o travesseiro. O lençol estava gelado. Encolhi o corpo como uma criança que quer desaparecer. Antes de fechar os olhos, sussurrei para mim mesma. Eu não sou peso morto. Como quem repete um mantra. Como quem se agarra à última migalha de dignidade. E então, deixei que o sono me encontrasse entre soluços, enquanto as risadas da sala ecoavam, longe. Tão longe de mim quanto o amor que um dia existiu naquela casa. Acordei antes do sol. O corpo ainda pesado do dia anterior. Os olhos inchados da noite em silêncio. Mas acordei. Não sei se por hábito ou porque a memória dói mais forte nas primeiras horas da manhã. Fiquei ali, deitada na cama, ouvindo a casa respirar devagar, os passos apressados de Patrícia na cozinha, as vozes das crianças brigando pelo banheiro, e tudo me pareceu tão distante, como se eu fosse só um fantasma vagando nos cantos. Então fechei os olhos de novo, e por algum motivo a cabeça me levou de volta. Para bem longe dali. Para um tempo em que eu era apenas Teresa, e não a avó que atrapalha. Lembrei do meu primeiro colchão de casal. Era fininho, duro e ficava direto no chão. Eu e o Joaquim morávamos num quartinho nos fundos da casa da minha sogra. Ele trabalhava de ajudante de pedreiro e eu limpava casas. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro e uma vontade absurda de construir algo. Não precisa muito para ser feliz, ele dizia, me abraçando quando a conta de luz chegava mais alta do que esperávamos. E eu acreditava. Ele fazia questão de dividir tudo. Quando eu chegava com as mãos vermelhas de sabão e a coluna doendo, ele dizia, minha rainha merece descanso. Me fazia rir mesmo quando o arroz era com ovo de novo. Quando o André nasceu, eu tinha apenas 23 anos. Não havia tempo para nada. Dormia picado, com o ouvido sempre atento ao choro. Meu leite demorou a descer e o menino chorava de fome. Eu não sabia se chorava junto ou se pedia desculpa. Comprei o primeiro carrinho dele de segunda mão, todo rangendo, mas limpei com carinho. Costurei a manta com tecido que ganhei da minha vizinha. Cada detalhe, por menor que fosse, era feito com amor. Voltei a trabalhar uma semana depois do parto. Deixava André com uma vizinha de confiança e lavava a roupa para fora o dia inteiro. Lembro das minhas mãos rachadas de sabão e do rosto queimado de sol. Mas nunca reclamei. Pelo contrário, cada real guardado era um passo a mais para mudar de vida. Quando Sofia, minha filha mais nova, nasceu, a situação ainda era apertada. Joaquim já estava trabalhando como porteiro de um prédio no centro. Ganhava pouco, mas era fixo. E isso na época era um luxo. Eu continuei limpando casas, vendendo bolo na vizinhança e costurando à noite. Dormia 3, 4 horas por dia. Vivia com olheiras, o corpo moído, mas tinha um orgulho enorme ao ver meus filhos dormindo quentinhos, bem alimentados, cheirosos. Nunca fui vaidosa. Nunca tive tempo. Abandonei o sonho de ser professora para cuidar deles. Quando André entrou na escola e me mostrou a primeira redação que escreveu com meu nome, chorei escondida. Quando Sofia me pediu ajuda com o dever e disse que queria ser igual a mim quando crescer, eu senti que tinha feito algo certo. Joaquim sempre dizia,
Teresa, a gente não tem muito, mas nossos filhos vão ter tudo o que não tivemos. E tivemos mesmo. Amor, acima de tudo. Ele me ajudava no que podia. Quando a dor nas costas começou a aparecer, ele passava pomada e segurava minha mão no silêncio da noite. Quando me vi doente, numa dessas viroses fortes, ele preparou chá e cuidou das crianças como podia. Sempre fomos um time, mas a vida é teimosa. Joaquim partiu cedo demais. Um AVC fulminante. Eu fiquei sozinha com 2 filhos adolescentes e uma pensão que mal dava para as contas. Podia ter desistido. Podia ter mandado os 2 trabalharem e largado a escola. Mas não. Vendi nossa televisão e comprei livros. Fiz faxinas extras. Dobrei o turno. E mesmo com o corpo doendo e a alma aos pedaços, segui em frente. André passou na faculdade pública. Foi o maior orgulho da minha vida. Lembro do dia em que ele chegou com a carta de aprovação. Me abraçou forte e disse: "Mãe, eu só consegui por sua causa." Sofia também seguiu estudando, virou técnica de enfermagem. Sempre dizia que queria cuidar dos outros, como a senhora cuidou de mim. E agora? Agora aqui estou eu, aos 65 anos, com as costas mais curvas, os joelhos rangendo e o coração partido. Peso morto. É inacreditável como 2 palavras podem apagar uma vida inteira de sacrifícios. Como podem apagar noites mal dormidas, mãos calejadas, lágrimas engolidas. Como podem transformar amor em peso. Será que eles esqueceram? Será que para eles tudo isso não conta mais? Olho ao redor do quarto e vejo a mala no canto, ainda aberta. Nem parece que moro aqui. Meus pertences estão todos organizados como se eu fosse sair a qualquer momento. E talvez seja isso mesmo. Patrícia vive lembrando que isso não é definitivo, que o ideal seria um espaço só meu, que, um dia, vamos ver o que fazer. Como se eu fosse um móvel fora do lugar. O contraste é cruel. Eu dei tudo, literalmente tudo. Vendi minha casa, o último bem que tinha para ajudar no financiamento deste apartamento. Fiz isso sorrindo. Disse que seria bom morar com o filho, ver os netos crescerem, ter companhia. Achei que teria paz, achei que teria gratidão. Achei errado. Hoje, nem as crianças me olham do mesmo jeito. Sofia mal fala comigo. Miguel já repete as frases da mãe. Vó, a mamãe disse que a senhora é teimosa demais. E eu fico calada, porque sei que, se responder, vira o problema. Mas no fundo, dói. Porque me dediquei tanto. Abri mão de mim, do meu tempo, dos meus sonhos. E em troca, recebi silêncio, indiferença, frases cortantes que ainda ecoam no meu peito. Como me tornei um estorvo para minha própria família? Essa pergunta me acompanha como sombra. Ela não sai da cabeça, nem mesmo agora, enquanto o mundo lá fora acorda e finge que tudo está bem. Mas dentro de mim, algo mudou. A dor ainda está aqui, sim. Mas junto dela, cresce uma semente. Pequena, quase imperceptível. Talvez uma vontade. Talvez um começo. Talvez o fim da aceitação cega. Ainda não sei o que vai ser. Mas pela primeira vez, em muito tempo, eu me permito lembrar da mulher que fui e perceber que ela ainda mora aqui dentro. E talvez seja a hora de deixá-la sair de novo. À primeira vista, Patrícia é o retrato da nora perfeita. Todos dizem isso. Tão simpática, tão organizada, tão dedicada à família, e de fato ela sabe representar. Sabe sorrir no momento certo, fazer comentários educados, elogiar meus bolos na frente das visitas, oferecer o braço para me ajudar a levantar do sofá quando tem alguém olhando. Mas basta a porta fechar, basta não haver testemunhas, que a máscara escorrega, e o que surge por trás é uma mulher fria, calculista e cruel. Ela não grita, não precisa. Patrícia fere com palavras suaves, mas cheias de veneno, com olhares que pesam mais que qualquer tapa. Com gestos que excluem, cortam, humilham sempre com aquela elegância contida que a faz parecer vítima, mesmo quando é ela quem desfere os golpes. Dona Teresa, talvez a senhora prefira descansar, enquanto organizamos a cozinha. Não se preocupe com isso, a senhora já fez muito no passado. A Sofia precisa de espaço para estudar, talvez seja melhor desligar a televisão um pouco. São frases pequenas, isoladas, mas quando se somam, viram muralhas. Aos poucos, fui sendo afastada de tudo. Primeiro da cozinha. É perigoso para a senhora. Muito calor. Depois das crianças, eles precisam de uma rotina sem interferência. Depois da sala, é o lugar onde a gente assiste série juntos, um momento nosso, entende? E eu entendi.
Entendi muito bem. Estavam me empurrando, com luvas de veludo, para um canto onde eu não incomodasse. André, meu filho. Ah, como dói falar dele. Ele sempre foi doce, meigo. Um menino que abraçava sem motivo, que escrevia cartinhas no Dia das Mães, dizendo que eu era minha heroína. Quando se formou, chorou no meu colo. Foi por você, mãe. Tudo por você. E eu acreditei. Com o coração cheio, eu acreditei. Mas o tempo muda tudo. E Patrícia soube como se infiltrar, pouco a pouco, nos espaços que antes eram só meus. Começou opinando nas roupas que ele vestia, depois nos amigos que ele via, depois nas escolhas da carreira. Quando foram morar juntos, já era ela quem controlava tudo desde o cartão de crédito até a conta da farmácia. Quando decidiram casar, ela fez questão de organizar tudo. Teresa, não precisa se preocupar com nada. Você já fez tanto a vida toda, agora é nossa vez. E eu, tola, me emocionei. Fiquei lisonjeada. Achei que era carinho. Mal sabia que era só o início do isolamento. No dia do casamento, me colocaram na mesa do fundo, longe dos noivos. Quase não apareci nas fotos. Quando perguntei, Patrícia respondeu: "A senhora entende, né? Família grande, muita gente para organizar." Entendi, sim. Entendi que eu já era figurante da história que ajudei a construir. Depois que me mudei para a casa deles por insistência de André, diga-se de passagem, o controle dela se intensificou. Começou a administrar minha pensão, para facilitar os pagamentos. Tirou meu nome da conta de luz porque era melhor concentrar tudo num CPF só. E eu, querendo evitar atrito, concordei. Só percebi tarde demais que estava perdendo minha autonomia. Na cozinha, tudo tinha lugar e regra. Dona Teresa, a senhora deixou a panela com gordura. A senhora misturou a colher de madeira na carne e no arroz. Isso contamina. Chegou ao ponto de eu ter medo de encostar nos armários. Me sentia uma estranha, uma hóspede indesejada. E mesmo assim engolia tudo em nome da paz. André via. Ele sabia. Eu sei que sabia. Mas preferia desviar o olhar. Sempre que tentei conversar, ele dizia: "Mãe, não exagera. A Patrícia tem o jeito dela. Vocês só são diferentes." Como se diferença justificasse desprezo. Como se meu desconforto fosse capricho de velha. Teve um dia em que ouvi, sem querer, uma conversa deles no quarto. Patrícia dizia: "Sua mãe tá ficando confusa, André. Esquece as coisas, interfere na rotina das crianças, já tá começando a atrapalhar." Ele respondeu, hesitante: "Ela só quer ajudar." E ela, com a voz firme: "Então ajuda você, mas não põe a responsabilidade dela nas minhas costas." Doeu, como uma punhalada. Me encolhi no corredor, segurando a parede, sem saber se chorava ou batia na porta. No fim, fiz o que aprendi. Voltei para o quarto e fingi que não ouvi nada. Fingir. Essa virou minha especialidade. Fingir que não me magoa ser chamada de peso morto. Fingir que não dói ver meu neto evitar meus abraços quando a mãe está por perto. Fingir que não percebo o incômodo de Patrícia quando fico tempo demais na sala. Fingir que está tudo bem, mas não está. E o pior de tudo é o silêncio de André. Seu jeito de evitar confronto, de deixar que as coisas se resolvam sozinhas. Como se o tempo fosse apagar a frieza, a distância, a injustiça. Mas o tempo só aumenta, só amplia o buraco entre o que fomos e o que somos hoje. Lembro quando ele ficou doente aos 8 anos. Tinha febre alta. Fiquei 3 noites acordada com ele no colo, trocando pano frio, rezando baixinho para Deus não levá-lo. E hoje, ele não é capaz de dizer uma palavra em minha defesa, nem quando sou atacada na frente dos filhos dele, nem quando sou reduzida a uma intrusa. Às vezes me pergunto se a Patrícia sempre foi assim e eu que não vi. Ou se foi mudando com o tempo, com a rotina, com o poder. Talvez seja isso. O poder. Ela tem a casa, o marido, os filhos, o controle. E eu sou apenas a sombra do que um dia fui. Mas sombra também conhece a luz. E um dia, até a sombra cansa de se esconder. No começo, eram só sugestões. Coisas ditas com um sorriso nos lábios, aquele tom doce que disfarça o controle. Dona Teresa, o médico disse que açúcar não é bom para sua idade, né? Então melhor evitar o doce de leite. Eu concordava, não queria parecer teimosa. Mas, dias depois, vi o mesmo doce servido para o sogro da Patrícia, que tem diabetes. "Ah, mas ele só deu uma colherada, é diferente", ela disse, sem nem olhar na minha cara. Depois vieram as restrições no café da manhã.
Esse pão aqui é das crianças. A senhora prefere aquele integral, né? Aquele integral era duro, seco, parecia papelão, mas eu comia. Engolia cada pedaço como se estivesse agradecendo pela migalha. Com o tempo, até a cozinha se tornou território proibido. A senhora quer ajuda com a janta? Eu perguntava. Não precisa, Dona Teresa. Eu já preparei tudo e prefiro manter a organização da minha forma. Um dia, tentei lavar a louça. Quando Patrícia entrou e viu, soltou um: "Ah, não! A senhora usou a esponja verde no copo de vidro?" Pegou o copo, lavou de novo na minha frente, sem dizer mais nada. Só aquele gesto já doía mais que um sermão. A geladeira ganhou etiquetas. Frutas das crianças, iogurtes semanais, refeições da Patrícia e André. O que era meu se resumia a uma prateleira pequena com arroz integral, um tupperware de sopa e algumas frutas quase passadas. Na sala, a televisão tinha senha. Isso mesmo, uma senha que só era liberada quando Patrícia autorizava, para que as crianças mantivessem o foco nos estudos. Se eu quisesse assistir ao noticiário, precisava pedir. Agora não dá, Dona Teresa. Os meninos estão fazendo atividade. Mas estavam no quarto, jogando no tablet. E eu sabia disso. Certa vez, me sentei no sofá depois do almoço. Estava cansada. As pernas doíam. Patrícia entrou e disse: "A senhora poderia tirar o sapato quando sentar no sofá?" Acabei de mandar limpar. Senti o rosto arder. Me levantei sem dizer palavra. Outro dia, achei uma manta na lavanderia. Estava esfriando à noite e decidi pegá-la para usar na cama. De manhã, encontrei um bilhete no travesseiro. Favor não usar itens da lavanderia sem avisar. Alguns tecidos são especiais. Tudo era sem avisar. Tudo precisava de permissão. Aos poucos fui percebendo que minha presença era tolerada. Desde que discreta, desde que silenciosa, desde que invisível. Até as crianças começaram a me tratar diferente. Miguel, antes tão carinhoso, passou a repetir as falas da mãe. "Vovó, você sempre esquece as coisas, né?" Ou, "A mamãe disse que é melhor você não mexer nos potes." Eu respondia com um sorriso triste. "É, meu amor, a vovó anda meio esquecida mesmo." Mas por dentro aquilo me cortava. André. "Ah, meu filho." Ele via tudo. Claro que via. Mas fingia que não era com ele. Quando eu tentava falar, dizia: "Mãe, a Patrícia só quer organizar as coisas. Não leva para o lado pessoal." Uma vez, quando comentei que me sentia excluída, ele respondeu: "Poxa, mãe, você tem um quarto só seu, comida, tudo pago. Tanta gente queria isso." Ele não entendeu, nunca entendeu. Não era sobre comida. Não era sobre um quarto com cama e armário. Era sobre dignidade. Sobre me sentir parte da família que ajudei a construir. Sobre não ter que pedir licença para existir. Eu comecei a evitar a sala. A ficar cada vez mais no quarto. Lia os mesmos livros velhos, fazia palavras cruzadas, cochilava para o tempo passar. Às vezes ouvia risadas na sala e sentia vontade de sair, de participar. Mas a ideia de ouvir mais um, agora não, Dona Teresa me paralisava. Me sentia como uma prisioneira. Mas não era uma prisão com grades. Era feita de gestos, de silêncios, de regras não ditas. Era uma prisão emocional, invisível. E o mais cruel, construída dentro da minha própria casa, porque sim, parte daquele apartamento foi pago com o dinheiro da minha casa vendida. A casa onde criei meus filhos. Onde havia alegria, barulho, vida. Agora, eu andava nas pontas dos pés. Literalmente, evitava fazer barulho ao caminhar pelo corredor. Me trocava em silêncio. Fechava a porta do banheiro sem fazer um som. Era como se eu estivesse num hotel onde não fui convidada. Certa tarde, ouvi Patrícia ao telefone com uma amiga. Estava na varanda, mas a janela entreaberta deixou escapar as palavras. Ela é muito dependente, sabe? E super sensível. Tudo ela leva pro coração. Eu até tento incluir, mas ela se exclui sozinha. Não sei mais o que fazer. Senti um nó na garganta. Porque a verdade é que eu já tinha deixado de tentar. Já tinha cansado de lutar contra um sistema onde tudo girava em torno dela. Onde eu era sempre a inconveniente, a desajeitada, a ultrapassada. Lembro de olhar para minhas mãos naquele dia. Mãos que já carregaram 2 filhos no colo, que já costuraram roupas furadas, que já cozinharam paneladas para festas de família. Agora aquelas mesmas mãos tremiam só de pensar em pegar o copo errado. O pior da prisão invisível é que ninguém acredita nela. Porque para o mundo você está bem. Tem teto, comida, cama. Mas por dentro vai murchando.
vai se apagando, vai perdendo até a vontade de falar. E foi assim que comecei a me calar, a evitar, a desaparecer, um pouco por dia, mas uma parte minha lá no fundo ainda gritava, e eu em silêncio comecei a ouvir. Era sábado, um daqueles dias em que o sol brilha bonito, mas a gente sente frio por dentro. Patrícia tinha organizado um café da tarde para algumas vizinhas e mães dos colegas de escola das crianças. Achei bonito no começo. A mesa posta no quintal, com flores, guardanapos estampados, bolos e tortas arrumadas com capricho. Até me ofereci para ajudar. Fiz questão de preparar meu bolo de milho com coco, o mesmo que fazia sucesso nos aniversários do André quando ele era pequeno. Pode deixar aí no canto, Dona Teresa, Patrícia disse, quando entrei na cozinha com o tabuleiro coberto por um pano bordado. Depois vejo se cabe na mesa. Senti o coração murchar, mas engoli seco e sorri. Tudo bem, querida. Se não der, a gente come depois. Ela não respondeu. Estava mais preocupada com o chantilly do bolo dela. Os convidados começaram a chegar por volta das 3. Mulheres bem arrumadas, cheias de perfume, risadas altas e olhos que analisavam tudo. Fui cumprimentá-las com discrição, mas percebi que muitas nem sabiam quem eu era. Patrícia me apresentou a duas como a avó das crianças que mora conosco. Sem nome, sem história, só uma função. Sentei-me num banco, no canto do jardim, e fiquei observando. As crianças corriam pelo gramado. As mulheres comentavam receitas, escola, roupas, maridos. Patrícia desfilava entre elas como anfitriã perfeita. E eu ali, invisível, segurando um copo de suco que nem tinha pedido. A conversa parecia inocente no início. Riam de situações com filhos, comentavam uma vizinha fofoqueira, falavam da crise do país. Até que uma das mães, vendo as crianças brincando, comentou: "É uma sorte ter alguém da família para ajudar com os pequenos. Minha sogra mora longe, sinto tanta falta disso." Patrícia deu um risinho. "Ah, ajuda é bom. Quando realmente ajuda, né?" A mulher riu junto, sem entender o que viria. Foi então que Patrícia completou: "A sogra do meu marido mora com a gente. Mas, sinceramente, já não serve para nada. Esquece tudo, vive no mundo da lua. Às vezes tenho que cuidar dela mais do que das crianças." As risadas pararam. Algumas mulheres arregalaram os olhos, outras deram aquela risadinha nervosa. E eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Fiquei imóvel. O copo na minha mão tremia. A boca seca. O coração disparado, como se fosse explodir no peito. Uma queimação subiu pelo rosto, pelo pescoço, tomou meus olhos. Não conseguia acreditar. Não era só a frase. Era o tom, o desdém, o veneno disfarçado de piada. Tentei rir também. Um riso sem som, uma tentativa desesperada de me proteger. Mas ninguém olhava para mim. Elas olharam para Patrícia, depois uma para a outra, com aquele constrangimento que só aumenta o peso da humilhação. "Claro que é complicado", alguém tentou amenizar. "Mas imagino que ela faça o que pode, né?" Patrícia respondeu com um suspiro exagerado. "Ela tenta, mas tudo que faz estraga. Já escondi até os panos de prato para evitar desastres." Mais risadas. Algumas tímidas, outras nem tanto. Levantei. Disse que ia buscar mais guardanapos, mas fui direto para o quarto. Cada passo parecia mais pesado. As palavras martelando na cabeça. Já não serve para nada. Fechei a porta com cuidado e me sentei na beira da cama. As lágrimas vieram antes mesmo que eu pudesse respirar. Era diferente daquela dor silenciosa dos outros dias. Aquela era a dor da exposição, da vergonha pública, de ver minha dignidade pisoteada diante de estranhos. Fiquei ali por horas. O barulho das vozes continuava lá fora. Em algum momento ouvi Patrícia chamando os filhos. Risadas, brindes, música baixa. A vida seguia, enquanto eu me sentia enterrada viva naquela casa. O pior não foi só o que ela disse. Foi o fato de que ninguém me defendeu. Ninguém disse: "Isso não se fala de uma senhora." Nem André. Ele estava lá, ouviu tudo. Vi, pela janela, ele rindo amarelo, desviando o olhar, mudando de assunto, como sempre. Como se esconder a vergonha fosse mais fácil que enfrentá-la. Durante o jantar, ninguém mencionou o episódio. Comi em silêncio, cada garfada como se fosse pedra. Patrícia falava animada sobre a próxima reunião da escola. As crianças estavam distraídas com o celular. E André, mais uma vez, fingindo normalidade. Como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim,
Algo começou a mudar. Não era raiva. Ainda não. Era uma espécie de despertar, um desconforto diferente, como se uma parte minha, há muito tempo adormecida, começasse a se mexer. Uma vozinha interna, tímida, mas insistente, que dizia: "Você não merece isso. Você não é lixo. Você precisa reagir." Mas como? Eu estava cansada, fraca, sem forças. Sentia como se tivesse me tornado poeira, como se qualquer tentativa de confronto fosse me destruir de vez. Mesmo assim, a semente da revolta estava plantada. Fui para o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho. Me vi como há muito não via. Os olhos fundos, o cabelo despenteado, os ombros caídos, mas também me vi de verdade. Uma mulher que viveu, que amou, que batalhou, que não merecia ouvir o que ouviu, muito menos calada. A noite caiu. As luzes foram apagadas. E eu fiquei ali, sentada na cama, com a janela entreaberta, sentindo o vento frio bater no rosto. O silêncio da madrugada me abraçava, mas dessa vez ele não gritava como antes. Ele a escutava. E dentro dele, algo novo se formava. Talvez o começo de uma coragem. Não sei dizer ao certo quando comecei a adoecer. Talvez tenha sido aos poucos, como quem vai se apagando devagar sem perceber. Um dia sem apetite, outro sem conseguir dormir. Depois vieram as tonturas, a fraqueza nas pernas, a cabeça pesada como se estivesse sempre dentro de um nevoeiro. Não era uma doença com nome, era tristeza. Era solidão, era cansaço de alma. Levantar da cama passou a ser um desafio. Não por dor no corpo, mas porque eu não via mais motivo. Para que me levantar? Para mais um dia em que eu não podia mexer na cozinha, em que precisava pedir licença para sentar na sala. Para mais um dia fingindo que não ouvia as alfinetadas, que não via os olhares atravessados. Certa manhã tentei preparar um mingau. Senti o estômago revirar de fraqueza e achei que o calor da panela me faria bem. Mas minhas mãos tremiam tanto que o leite quase transbordou. Miguel, sentado à mesa com o tablet, olhou e disse: "Vovó é lenta. Sempre deixa tudo cair." A frase saiu natural, como quem repete algo ouvido muitas vezes. Engoli em seco. É, meu amor, a vovó anda meio devagar. Mas por dentro senti meu coração se partir mais uma vez. Ver meus próprios netos me olharem com desprezo era o pior castigo. Eles, que um dia correram para os meus braços, que pediam para dormir comigo quando tinham pesadelo, agora me olhavam como um estorvo. Sofia, a mais velha, já não me procurava. Passava por mim como quem passa por um móvel velho. Um dia, tentei brincar com ela sobre um colar que usava. "Que bonito, filha. Foi a mamãe que te deu?" Ela respondeu sem levantar os olhos. "Foi sim, vó, mas cuidado para não quebrar, tá? Naquela noite não consegui comer." A sopa cheirava bem, mas o gosto não vinha. Sentei à mesa, mexendo com a colher como quem espera que o tempo passe. Patrícia percebeu e disse: "Se não vai comer, avisa. Não gosto de desperdício." Dei um sorrisinho forçado. "Acho que não estou muito bem do estômago." Ela bufou. "Tem sempre alguma coisa." Fui para o quarto mais cedo. Deitei sem banho, sem trocar de roupa. Só queria sumir. Apaguei a luz e fiquei ali, olhando o teto. O silêncio me envolvia como um manto gelado. Lá fora, ouvia os risos abafados dos três assistindo TV. Como se eu não existisse. E, de certa forma, não existia mesmo. Passei a acordar no meio da noite. 3, 4 vezes. O corpo cansado, mas a mente em alerta. Coração acelerado, como se eu tivesse medo de alguma coisa ou de tudo. Me levantava e ia até a janela, respirava fundo, olhava o céu. Procurava uma resposta nas estrelas, mas tudo que encontrava era o vazio. Fui emagrecendo. As roupas começaram a cair do corpo. Os olhos, fundos, o rosto, abatido. Patrícia comentou um dia: "A senhora tá com a aparência ruim, viu? Se cuida. Não quero ter que levar pro hospital." Como se eu fosse uma planta que ela não quer ver murchar só porque dá trabalho. André mal notava. Chegava tarde, cansado, com a cabeça no celular. Beijava os filhos, sentava no sofá, colocava um jogo qualquer na televisão. E eu ali, no quarto, ouvindo tudo de longe. Me perguntava: será que ele percebe? E a resposta era sempre a mesma: não. Comecei a esquecer pequenas coisas. Uma data, um nome, um lugar onde deixei a chave. Patrícia usava cada erro como munição. Tá vendo? Não dá mais para confiar. Tá ficando senil.
Dizia isso na frente das crianças, às vezes até rindo. Sua avó anda voando, hein? As risadas ecoavam, e eu encolhia. Cheguei a me perguntar se estava mesmo perdendo a cabeça. Se tudo isso era coisa da minha mente. Mas não. Era real. Era cruel. E era diário. Um dia, tive uma tontura forte. Estava saindo do banheiro, e tudo girou. Me segurei na parede, mas escorreguei. Caí sentada, com força. O barulho fez Miguel correr até a porta. Ele parou, olhou e gritou: "Mamãe, a vovó caiu!" Patrícia veio apressada. "O que foi agora, dona Teresa?" Tentei me levantar sozinha. "Foi só uma tontura. Já vai passar." Ela bufou. "A senhora não pode andar sozinha. Precisa de alguém o tempo todo agora, é?" Me ajudou a levantar com pressa, como quem levanta um fardo, e me deixou no quarto. "Fica aí, vou trazer chá." Mas o chá nunca veio. Fiquei sentada, os olhos no chão, as mãos no colo, o corpo mole. A cabeça latejava. Mas o que doía mesmo era a alma. Aquilo não era vida, era sobrevida. E a cada dia eu sentia menos vontade de continuar. A sensação de inutilidade atingiu o ápice naquela noite. Senti que não fazia mais falta, que não importava se eu estivesse ali ou não, que minha existência era peso, ruído, incômodo, que eu era tudo aquilo que diziam lenta, esquecida, frágil, inútil. Pensei em escrever uma carta, em juntar minhas coisas, em sair sem dizer nada, mas não tinha para onde ir, não tinha ninguém. Toda minha vida foi dedicada àquela família e agora ela me sufocava. Deitei com a cabeça no travesseiro molhado de lágrimas, o peito apertado, o corpo frio, e pela primeira vez em muito tempo desejei não acordar. Mas mesmo no fundo do poço uma fagulha ainda ardia, fraca, apagando, mas viva. Uma voz baixinha que dizia: "Você anda aí você. Você já venceu tanta coisa. Você não vai acabar assim." E ali, entre a dor e o cansaço, algo começou a se mover. Silencioso, lento, mas real. Era uma tarde abafada, dessas em que o ar parece mais pesado, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio esperando algo acontecer. Eu estava no quarto, como de costume, deitada sem sono e sem forças, só ouvindo a vida passando do lado de fora da porta. As vozes distantes, os passos apressados de Patrícia, o tilintar de louças. Tudo me chegava como se eu estivesse do outro lado de um vidro grosso, separada da casa que um dia ajudei a construir. Levantei devagar para buscar um copo d'água. As tonturas ainda vinham de vez em quando, então caminhei com cuidado. Quando me aproximei do corredor, percebi que André e Patrícia estavam na cozinha, conversando em voz baixa, mas nítida o suficiente para eu entender. A porta estava entreaberta. Fiquei parada ali, imóvel, segurando a parede, sem intenção de espiar, mas bastou ouvir uma frase para tudo dentro de mim congelar. "Então está decidido. Vamos vender o apartamento no máximo até o final do ano." Por um segundo, achei que tinha escutado errado. Vender o apartamento? O mesmo que comprei com a venda da minha casa? O lugar onde moro hoje, mesmo que como uma hóspede indesejada? "É o melhor pra gente, amor", continuou Patrícia, com aquela voz doce e venenosa que ela usava quando queria convencer André de algo. "A gente compra uma casa com quintal, mais afastada, um espaço só nosso. As crianças precisam de mais liberdade, e aqui já está pequeno." André hesitou. "Mas e a minha mãe?" Ela suspirou, irritada. "André, até quando a gente vai continuar assim? Ela está piorando. Confunde tudo, mal consegue andar sozinha. Você viu o que aconteceu quando ela caiu. E, sinceramente, ela vive fechada no quarto. Isso não é vida." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu esperava desesperadamente que ele me defendesse, que dissesse: "Não, ela vai ficar conosco", que lembrasse de tudo que fiz por ele. Mas tudo que ouvi foi: "Você acha que ela vai aceitar sair daqui?" Patrícia não hesitou. "Ela vai ter que aceitar. Já pensei em tudo. Podemos construir um quartinho no fundo da casa nova. Um espaço só para ela, sabe? Com banheiro e tudo. Fica mais fácil para a gente administrar. Ou, se for o caso, a gente pode procurar uma casa de repouso, um lugar com profissionais. Ela vai ser bem cuidada. E a gente vai poder respirar." O chão sumiu dos meus pés. Senti um aperto no peito como nunca antes. Uma mistura de vergonha, traição, dor e raiva. Eu estava sendo descartada, como quem joga fora um móvel velho que já não combina com a decoração da sala. Eles falavam como se eu fosse um fardo,
como se minha existência fosse incômoda demais para seguir ali. Recuei devagar, com as pernas bambas, voltei para o quarto e fechei a porta com o máximo de cuidado. Me sentei na beira da cama, as mãos tremendo, o coração descompassado. Respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia dúvida. Eles estavam mesmo planejando me tirar dali, me isolar ainda mais, me esconder da própria família. E, pela primeira vez, não chorei. Dessa vez, o choro não veio. O que veio foi algo diferente. Uma coisa quente subindo pelo peito. Uma espécie de indignação que eu achava que já tinha perdido. Vão me tirar da minha casa? Depois de tudo o que fiz? Vão me esconder num quartinho nos fundos, como se eu fosse um estorvo. As perguntas se atropelavam na minha cabeça. E junto com elas, uma certeza começou a nascer. Eu precisava fazer alguma coisa. Era como se uma porta interna tivesse se aberto. Até ali, eu tinha engolido tudo calada. As humilhações, o desprezo, as regras, os olhares, tinha me apagado para não incomodar. Tinha me convencido de que a paz valia mais do que a verdade. Mas agora, estavam querendo me apagar por completo. Minha mente, antes tão sonolenta pela tristeza, começou a trabalhar. Lembrei da escritura do apartamento, de como vendi a casa onde morei por décadas para investir ali, no nome do meu filho. Lembrei de cada centavo que usei, de cada móvel que ajudei a pagar. Tudo aquilo era meu também. E mesmo que não estivesse no papel, estava na memória, na dignidade, na história. Passei o resto da tarde em silêncio, mas com os olhos mais atentos do que nunca. Comecei a observar os papéis que André deixava sobre a mesa, as conversas rápidas ao telefone, os olhares de cumplicidade entre ele e Patrícia. Tudo indicava que a decisão já estava tomada. Mas se eles estavam preparando um plano, eu também começaria o meu. Ainda não sabia como. Ainda me faltavam forças. Mas, no fundo, uma centelha havia se acendido, e eu sabia que, uma vez acesa, ela não se apagaria tão fácil. Pela primeira vez em meses, olhei no espelho e não vi só uma senhora abatida e triste. Vi alguém que estava cansada de ser invisível, cansada de ser subestimada. Eles acham que sou frágil. Acham que não percebo. Acham que podem me mover como uma peça velha, mas esqueceram que fui eu quem construiu esse tabuleiro. E que, mesmo em silêncio, ainda sei como se joga. Depois que ouvi aquela conversa escondida na cozinha, tudo mudou, mas não da forma que eu esperava. Em vez de reagir de imediato, eu me fechei ainda mais. Não por fraqueza, mas por choque. Era como se o pouco de chão que ainda restava tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Eu me sentia flutuando num vazio, sem lugar, sem direção, sem ninguém. E o pior, o mundo ao meu redor parecia conspirar para me apagar por completo. A primeira facada veio quando percebi que não conseguia mais acessar minha conta bancária. Até aquele momento, Patrícia já controlava quase tudo da casa, as compras, os pagamentos, os horários, as refeições, mas meu pequeno cartão de débito era como meu último respiro de independência. Eu usava pouco, só para coisas simples. Um presente para os netos, um creme, um sabonete que gosto, e às vezes um pedaço de bolo da padaria só para lembrar que eu ainda podia escolher. Um dia, fui comprar um frasco de shampoo que sempre usei. Cheguei à farmácia da esquina, pedi ao balconista e entreguei o cartão como fazia sempre. Ele passou uma vez, depois outra. Cartão recusado, senhora. Fiquei sem graça. Deve ter sido erro. Tente de novo, por favor. Tentou. Nada. Voltei para casa com o rosto queimando de vergonha e o coração disparado. À noite chamei André. Filho, meu cartão não está funcionando. Será que o banco travou alguma coisa? Ele hesitou, evitou meu olhar. É que conversando com a Patrícia, a gente achou melhor concentrar tudo na nossa conta conjunta. Fica mais fácil de organizar os gastos, mãe. Senti um soco no estômago. Mas, e o meu dinheiro? Ele sorriu sem graça. Continua tudo lá, claro. Só que agora está em outra conta. Qualquer coisa que a senhora precisar, é só pedir pra gente. Pedir. A palavra ecoou como veneno nos meus ouvidos. Não bastava viver sob ordens. Agora, até para comprar um sabonete, eu teria que pedir. Implorar. Voltei para o quarto em silêncio. Fechei a porta. E chorei. Não pela primeira vez. Mas dessa vez, chorei como quem perdeu tudo. Porque, de fato, tinha perdido. A autonomia, o respeito e, aos poucos, até o próprio nome.
Não demorou muito para perceber que não era só em casa que minha presença estava sendo diminuída. As visitas poucas, mas valiosas, começaram a cessar. Dona Ivone, minha amiga de infância, vinha tomar café comigo todo o último domingo do mês. Trocávamos histórias, lembranças, falávamos dos filhos, dos netos, da vida, mas de repente ela parou de vir. Mandei mensagens, liguei, sem resposta, até que um dia encontrei a filha dela na rua. Dona Teresa, minha mãe comentou que a senhora anda confusa, que tem dias que nem lembra das coisas direito. A Patrícia disse que a senhora precisa de muito descanso agora. Senti o mundo girar. As palavras de Patrícia estavam ecoando lá fora. Ela estava espalhando que eu estava senil, frágil, inútil, uma velha perdida dentro da própria mente. Outra vizinha, a Marlene, me evitou no supermercado. Fingiu que não me viu. Eu fui até ela, tentei puxar assunto, e ela disse com um sorriso forçado: "Oi, Dona Teresa, tá tudo bem por aí? A Patrícia me contou que a senhora não anda muito bem da cabeça. Sinto muito..." Aquela frase foi o golpe final. Não era mais só dentro de casa. Agora, até na rua, eu era a coitada. A que não serve mais pra nada. A louca que esquece tudo. Voltei pra casa arrastando os pés. Subi as escadas devagar. E quando fechei a porta do quarto, me sentei no chão e chorei, como uma criança que perdeu os pais no meio da multidão. O isolamento era completo. Não tinha voz, não tinha escolha, não tinha ninguém. As crianças, antes tão afetuosas, agora me olhavam com pena. Repetiam as frases que ouviam da mãe como se fossem verdades absolutas. A vovó esquece tudo. A vovó é lenta. A mamãe disse que você tem que descansar muito porque tá doente. Doente? Sim, era isso que Patrícia dizia. Que eu estava doente. Mas não era do corpo, era da mente. E isso, aos poucos, fazia todos acreditarem que eu era incapaz, que eu precisava ser controlada, isolada, silenciada. André, como sempre, fingia não ver. Uma noite, chamei ele no quarto, sozinha, tremendo, com um caderno na mão. "Filho, olha, eu anotei tudo. Ainda consigo lembrar das coisas. Não tô senil. Eu sei o que estão fazendo comigo." Ele olhou as anotações como quem olha para um pedaço de papel sem importância. "Mãe, para com isso, você tá se estressando à toa. A Patrícia só quer o melhor para a senhora. Só quer te proteger. Protega." Não era proteção. Era prisão. Era silenciamento. Era pagamento. Voltei para o quarto e encarei o espelho. A mulher refletida não era mais a mesma. Os olhos fundos, o cabelo sem cor, os ombros curvados, uma imagem de alguém que desistiu. E foi ali, naquela noite, que eu pensei em desistir de tudo. Pensei que talvez fosse mesmo melhor sair de cena, que talvez eles estivessem certos, que eu já não servia para nada, que minha presença só incomodava, que o mundo giraria melhor sem meu peso morto por perto. Fechei os olhos, senti o peito apertar e desejei que tudo acabasse. Mas no fundo, bem no fundo, uma parte de mim ainda gritava, fraca, mas viva. Gritava por justiça, gritava por respeito, gritava por mim, e aquela voz, embora abafada, não ia se calar tão fácil. A dor me consumia em silêncio há meses. Cada gesto, cada palavra dita pelas costas, cada migalha de desprezo me levava mais fundo naquele poço escuro. Eu já não tinha amigos, não tinha controle sobre minha vida, nem mesmo sobre meu próprio dinheiro. Me tornei uma sombra dentro da casa que ajudei a construir. Um vulto que passava pelos cômodos com medo de incomodar. Mas o destino tem formas estranhas de nos sacudir. Era uma manhã nublada. Patrícia e André tinham saído para uma reunião na escola das crianças, e o silêncio me envolvia como um cobertor pesado. Fui até o quartinho dos fundos, aquele que um dia fora o escritório do meu marido. Desde que ele faleceu, quase ninguém mexia ali. A poeira cobria os livros, os papéis estavam amarelados, mas aquele cômodo ainda carregava o cheiro dele. Mistura de papel velho, café e loção pós-barba. Sentei na cadeira antiga e, por impulso, comecei a vasculhar a gaveta do armário. Talvez buscando distração, talvez só procurando uma lembrança. Encontrei fotos, recibos antigos, bilhetes escritos com sua letra. Meu coração apertou. E foi então que vi. Um objeto pequeno, retangular, coberto por um pano. Um gravador antigo, daqueles de fita. O mesmo que ele usava para registrar pensamentos, contas, recados para si mesmo. Me lembro do barulhinho dele girando na madrugada, quando ele achava que eu dormia. Peguei o aparelho com cuidado. Estava empoeirado, mas inteiro.
Havia uma fita lá dentro. Curiosa, apertei o play. A voz dele surgiu, fraca, mas clara. Anotação: lembrar de pagar a conta da luz. E avisar Teresa que deixei a chave do carro no armário. Fechei os olhos. Aquela voz. Foi como se ele estivesse ali, do meu lado. Uma presença que me confortava. Mas então, algo brilhou dentro de mim. Uma ideia, uma centelha. Se aquele gravador ainda funcionava. Por que não usá-lo? Levei o aparelho para o quarto e fiquei olhando para ele sobre a mesa. A fita era reutilizável. Bastava apertar REC e deixá-lo ali ligado. E se eu registrasse o que eles diziam quando pensavam que eu não estava ouvindo? E se eu tivesse como provar para mim mesma, para o mundo, que eu não estava louca, que o que sofria era real? Meu coração disparava com a simples ideia. Parecia absurdo. Mas eu não tinha mais nada a perder. Na manhã seguinte, deixei o gravador escondido em uma das prateleiras da sala, atrás dos livros decorativos que Patrícia exibia, mas nunca lia. Liguei o botão de gravação, tampei com um enfeite e fui para o quarto como sempre, silenciosa. Esperei. Ouvi passos, ouvi vozes. E esperei. Horas depois, quando todos saíram, fui buscar o aparelho com as mãos trêmulas. Sentei na cama, respirei fundo e apertei o play. A voz de Patrícia surgiu primeiro. Ela já acordou? André, acho que sim, mas deve estar no quarto, como sempre. Ela riu. Nem parece que mora aqui. É só um peso morto. E ainda assim ocupa espaço como se mandasse em tudo. Meu estômago virou. A gravação continuava. Eles falavam da venda da casa, de quanto esperavam lucrar, de como poderiam dar um jeito de me convencer a ir para um lugar mais adequado. Patrícia, com a frieza de quem discute a troca de um móvel, disse: ela nem questiona mais nada. Se a gente disser que é o melhor para ela, ela aceita. Tá tão fraca que mal entende o que assina. Parei a fita. Não conseguia ouvir mais. As lágrimas escorriam, mas não eram de tristeza. Eram de raiva, de incredulidade, e pela primeira vez em muito tempo de força. Porque ali, naquele gravador antigo, eu tinha algo que nunca tive antes. Uma arma, uma voz, uma prova. Eu não era mais só uma senhora triste sendo maltratada em silêncio. Agora eu tinha o som da verdade. A dor que me afundava virou combustível. Fiquei ali, abraçada ao gravador, sentindo a energia voltar ao meu corpo. Aquele objeto, esquecido por anos, agora era símbolo da minha resistência. Eu sabia que ainda era cedo para agir, que precisava ter cuidado, preparar o próximo passo, mas algo dentro de mim tinha mudado. Radicalmente. Se antes eu pensava em desaparecer, agora eu pensava em gritar. Se antes eu me calava, agora eu queria ser ouvida. Olhei no espelho e me vi com outros olhos. O rosto ainda marcado, o corpo ainda frágil, mas o olhar estava firme. Pela primeira vez em meses ele dizia: eles não vão me destruir. Eu não vou embora em silêncio. Agora eu tenho voz. Era um sábado à noite. Patrícia decidiu fazer um jantar com alguns vizinhos e colegas da escola das crianças, mais um daqueles eventos onde ela fingia ser a esposa perfeita, a mãe exemplar e a nora dedicada. Havia flores frescas na mesa, guardanapos combinando com a toalha, música ambiente tocando piano instrumental, tudo cuidadosamente ensaiado para parecer harmonia. Eu me arrumei com calma. Escolhi uma blusa antiga, passada com carinho, e prendi o cabelo como fazia antigamente, quando ainda saía para dançar com meu marido nos bailes da igreja. Havia algo diferente em mim naquela noite, uma calma estranha, como o silêncio antes da tempestade. O gravador estava comigo. Guardei-o no bolso do casaco, escondido. Era pequeno, leve, mas carregava um peso imenso. A verdade. A sala foi se enchendo. Os convidados riam, elogiavam os pratos, perguntavam das crianças. Patrícia brilhava no centro da conversa, como uma atriz em cena. André sorria, nervoso como sempre. As crianças corriam ao redor da mesa. E eu? Eu apenas observava, atenta, certa do que estava prestes a fazer. Quando todos se sentaram, Patrícia puxou o assunto sobre a venda do apartamento de maneira disfarçada. Estamos pensando em algo novo para a família, sabe? Disse a uma das vizinhas. Um lugar mais espaçoso, onde todos possam respirar melhor. A mulher comentou: mas aqui é tão bom. E a sua sogra? Vai com vocês? Patrícia sorriu. Aquele sorriso frio que só eu sabia decifrar. Ah, vamos ver, né? Com a idade dela, qualquer lugar serve. Alguns riram, desconfortáveis. André olhou para o prato. O silêncio pairou por um segundo.
Foi então que eu decidi. Com mãos firmes mais do que imaginei que teria, tirei o gravador do bolso e o coloquei sobre a mesa. Se me permitem, disse em voz clara, gostaria de mostrar algo. Todos pararam. Patrícia franziu a testa, desconfiada. O que é isso, Dona Teresa? Apertei o botão de play. A fita começou a rodar. Primeiro uma breve interferência. E então, a voz de Patrícia, cristalina. Ela Yokurdu? André respondia. Acho que sim, mas deve estar no quarto, como sempre. Patrícia ria. Nem parece que mora aqui. É só um peso morto. E ainda assim, ocupa espaço como se mandasse em tudo. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. As colheres pararam no ar. Os olhares congelaram. Continuei ouvindo, sem dizer uma palavra. A gravação seguia com ela, falando em me colocar num quartinho nos fundos, em me convencer a assinar papéis, em esconder a verdade de mim. Patrícia se levantou de repente. Desliga isso agora. Mas eu me mantive firme. Você quer que eu desliga, Patrícia? Por quê? Porque não quer que eles ouçam quem você realmente é. André parecia paralisado, branco como papel. Os olhos arregalados, a boca entreaberta. Sofia, minha neta mais velha, começou a chorar em silêncio. Miguel, assustado, se escondeu atrás da cadeira. Os vizinhos estavam boquiabertos. Uma das mulheres murmurou: Meu Deus! Patrícia tentou se recompor. Isso foi tirado de contexto. Você está manipulando. É coisa de gente com problema mental. Eu a encarei. Por dentro tremia, mas por fora mantive a postura. Durante meses você me humilhou, tirou minha voz, me isolou, e agora quer negar o que você mesma disse? Ela bufou, virou-se para André, exigindo. Você não vai dizer nada? Vai deixar sua mãe nos expor assim, mentindo na frente de todo mundo? André abriu a boca. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Levantei-me, com os olhos nos convidados, nas crianças, em todos. Durante meses, talvez anos, fui tratada como um fardo nesta casa, como um estorvo. Não sou perfeita. Estou envelhecendo, sim. Esqueço coisas. Mas ainda sou humana. Ainda sou mãe. Ainda sou avó. E tenho algo que me foi tirado por muito tempo, o direito de existir com dignidade. A emoção começou a tomar minha voz. Mas continuei. Este lugar, esta casa, também é minha. Foi paga com meu suor, com a venda da casa onde criei meu filho. E se alguém aqui pensa que pode me tirar dela como se eu fosse um móvel velho, está muito enganado. Sentei novamente. O gravador ainda rodava, mas ninguém mais ouvia. O que precisava ser dito já estava dito. Os convidados se entreolhavam, constrangidos. Uma das vizinhas disse baixinho: A senhora é muito corajosa, Dona Teresa. Outra comentou: Eu sempre achei estranho o jeito da Patrícia. As crianças estavam abaladas. Sofia não conseguia olhar para a mãe. Miguel se agarrou ao braço do pai, confuso. E André? Ele apenas abaixou a cabeça. Patrícia, sem graça, pegou a bolsa e saiu da sala. Com licença. A porta batue. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não me machucou. Era um silêncio de verdade, de justiça, de alívio. Naquela manhã seguinte ao jantar, a casa parecia outra. Não pelos móveis, nem pelo cheiro do café, mas pelo clima. Denso, tenso, quase sufocante. Patrícia mal havia saído do quarto. André estava trancado no escritório. As crianças andavam cabisbaixas, sem aquela algazarra costumeira. E eu estava de pé, com a cabeça erguida. Durante meses fui apenas uma sombra. Agora eu era presença. Estava decidida. Aquilo não podia acabar como mais um drama familiar abafado. Eu tinha que falar não apenas com coragem, mas com clareza. Era a hora do confronto final. Esperei todos estarem reunidos na sala. André e Patrícia estavam sentados no sofá, lado a lado, tensos. As crianças foram para o quarto, por minha escolha. Aquilo era assunto de adulto, e já tinham visto mais do que deviam. Entrei na sala com passos lentos, mas firmes. Sentei de frente para os dois, mantendo a voz calma. Antes de começarmos, quero que vocês saibam que tudo o que vou dizer vem de um lugar de dor, mas também de amor. Porque mesmo depois de tudo o que me fizeram, ainda sou mãe. Ainda sou família. André baixou os olhos. Patrícia cruzou os braços. Continuei. Ontem, vocês ouviram minha voz pela primeira vez em muito tempo. Não porque eu não sabia falar, mas porque vocês me ensinaram a calar, a ter medo, a duvidar de mim mesma. Fiz uma pausa.
Olhei diretamente para Patrícia. Você me chamou de peso morto. Várias vezes. Planejou me isolar, vender esta casa minha casa e me esconder como um erro de decoração. Ela abriu a boca, indignada. Dona Teresa, a senhora está exagerando. Eu levantei a mão, interrompendo com firmeza. Eu não sou peso morto. Peso morto são as mentiras que vocês contaram. São as manipulações, o controle, o veneno servido em doses diárias. São os sorrisos falsos que você exibia para os outros enquanto me destruía por dentro. A voz saiu mais forte do que eu imaginava, e pela primeira vez Patrícia se encolheu. Me virei para André. Filho, eu te criei com o pouco que tinha. Dormi em pé, vendi almoço para pagar janta. Nunca pedi nada em troca além de respeito. Mas ontem, quando você ouviu com seus próprios ouvidos tudo o que foi dito, o que sentiu? Ele demorou para responder. Muito. A tensão cortava o ar. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto, mãe. Não sabia ou preferiu não ver? Ele tremeu os lábios. Fechei os olhos. Achei que era o melhor. Que manter a paz era mais importante. Paz? Perguntei incrédula. Paz à custa da minha dignidade? Patrícia interveio. Você está distorcendo tudo. Nunca foi minha intenção. Não minta mais, Patrícia. Agora minha voz tremeu, mas não de medo. A fita está aqui. As palavras são suas. Eu posso mostrar para o mundo se quiser, mas não é isso que me move. O que eu quero é justiça, é reparação. Levantei-me. Essa casa foi paga com o suor da minha vida, com a venda da única coisa que eu tinha. Eu abri mão do meu nome nos papéis porque confiava em vocês. Mas confiança não é servidão, e a partir de hoje, isso muda. André se levantou também aflito. Mãe, o que você quer que eu faça? Escolha, respondi com calma. Ou você repara o erro e me respeita como mãe e como mulher, ou segue ao lado de quem passou meses tentando me anular. Patrícia bufou. Você vai me fazer escolher entre minha esposa e sua mãe? Isso é chantagem? Não, disse com firmeza. Isso é sobrevivência. O silêncio se instalou por alguns segundos. André andou de um lado para o outro, passando a mão nos cabelos. E então, como quem carrega o peso de uma vida inteira nas costas, falou: Patrícia, eu te amo, mas eu vi, eu ouvi, eu deixei isso acontecer. E não posso mais fingir que está tudo bem. Ela o encarou, incrédula. Você está me culpando agora? Depois de tudo que fiz por você? Você fez por controle, não por amor, e eu deixei, mas chega. E então ele se virou para mim. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter te deixado sozinha, por ter fingido não ver. As lágrimas vieram. Não só as minhas, as dele também. Eu me aproximei e toquei sua mão. Eu te perdoo, mas agora preciso viver. Nos dias seguintes, tudo mudou. Patrícia decidiu sair da casa por um tempo. Disse que precisava espaço, pensar. Não sei se voltará e honestamente naquele momento, não era isso que importava. André transferiu parte da conta de volta para mim. Pediu desculpas formais. Disse que marcaria com o advogado para oficializar o que era meu por direito. E cumpriu. Reentrei na sala com liberdade. Revi amigas. Reencontrei a vida. Recuperei minha autonomia. Minha presença, minha história. Naquela noite, deitada na cama que tantas vezes me serviu de esconderijo, olhei para o teto e sorri pela primeira vez em muito tempo. Não porque venci uma guerra, mas porque finalmente voltei a existir. O sol descia lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e lilazes. O jardim, antes esquecido e coberto de folhas secas, agora florescia de novo. Eu mesma havia arrancado as ervas daninhas, regado as raízes secas, recolocado vida ali, pouco a pouco com as mãos, com o coração. Na pequena mesa branca de ferro, preparei uma bandeja com 2 xícaras de porcelana, um bule de chá de camomila, algumas bolachas amanteigadas. Tudo simples, mas cheio de significado. Sentei-me com cuidado, ajeitando o chale sobre os ombros. O ar estava fresco e a brisa leve mexia nos galhos das roseiras. Minha vizinha e amiga de longa data, Dona Célia, estava ao meu lado. Ela voltou a me visitar desde que a verdade veio à tona. Era uma das poucas que sempre desconfiaram, mas nunca souberam como ajudar. Agora ali, ela era mais que uma companhia. Era símbolo de que minha vida recomeçava. Que jardim bonito, Teresa, ela disse, soprando o chá com delicadeza. Dá para sentir a paz daqui. Eu sorri, olhando para as flores que desabrochavam. Demorou, mas floresceu. Por alguns segundos, apenas o som dos passarinhos preencheu o silêncio. Um silêncio bom, o tipo que acolhe, e não que machuca.
Respirei fundo. Célia, sabe? Eu passei tanto tempo achando que meu tempo tinha acabado, que eu era só um peso, um corpo ocupando espaço, que minha história já tinha sido contada e esquecida. Ela me olhou com ternura, segurando minha mão sobre a mesa. Mas não era verdade, continuei. O que me destruía não era a idade, era a forma como me faziam sentir. Como se, ao envelhecer, eu tivesse perdido o direito de ser ouvida, de decidir, de existir. As lágrimas vieram, mas não doídas como antes. Eram leves, como chuva fina que refresca depois de um verão pesado. Por muito tempo eu me calei. Aguentei tudo, achando que silêncio era sinônimo de paz, que suportar calada era prova de força. Célia assentiu. Todas nós já pensamos assim um dia. Mas sabe o que aprendi? Olhei para ela com um brilho novo nos olhos. O silêncio pode ser armadura, mas também pode ser prisão. E tem horas que a gente precisa quebrar o muro, mesmo que a voz saia trêmula. Ela sorriu. E você quebrou, com dignidade. Assenti. Sim. Pela primeira vez em muito tempo eu me escolhi. Escolhi me levantar, mesmo enfraquecida. Escolhi dizer, basta. Peguei a xícara e bebi um gole. O chá estava morno, reconfortante. Hoje eu não quero vingança, nem revanche. Quero apenas viver com o respeito que todos merecem. O mesmo respeito que dei durante anos, que ofereci sem esperar retorno. Quero poder sentar no meu jardim, cuidar das minhas plantas, ouvir meus netos brincando e saber que existo por inteiro. Célia apertou minha mão. E você existe, minha amiga. Com força, com beleza, com história. Olhei ao redor. As folhas dançavam ao vento, os últimos raios de sol refletiam nos vidros da casa. O som distante das crianças brincando voltou a me alcançar sem dor, sem mágoa. Apenas como vida seguindo seu curso. Fechei os olhos por um instante, deixando aquele momento me invadir. Aquele instante era meu, não como concessão, mas como conquista. E então, sussurrei mais para mim mesma do que para Célia. Não confunda silêncio com fraqueza. Até a flor mais frágil pode romper o asfalto. Ela me olhou em silêncio, emocionada, e apenas assentiu. Sim, porque agora eu sabia, minha raiz era mais forte do que as pedras que tentaram me enterrar. E, mensagem final, respeitar os mais velhos não é favor, é justiça. É reconhecer a caminhada de quem veio antes. É entender que cuidar de quem cuidou um dia é o ciclo mais puro do amor. Nunca despreze uma história só porque ela tem cabelos brancos. Nunca silencie uma voz só porque ela fala devagar. Porque por trás de cada rugas há uma vida inteira de batalhas vencidas. E nenhuma vida, por mais cansada que pareça,